Mas quando você não come tudo, eu fico triste. Ah, mas eu quero que meus filhos tenham a chance de fazer tudo que eu não pude fazer na vida. Mas, filho, tem que obedecer a mamãe, senão eu fico triste, eu fico chorando. Você quer que a mamãe chore? Tem que criar bem, porque senão no futuro já sabe, não vão querer cuidar de você. É melhor apanhar em casa do que apanhar na rua. E aí, você já ouviu alguma dessas frases? Se a sua resposta foi sim, você já teve contato com a educação do tipo consórcio. E é dela que a gente vai falar hoje. Oi, meu nome é Sara Carolina, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E eu já vou começar o vídeo pedindo para você, se não é inscrito, se inscreve por favor. No final desse vídeo, se você gostar, deixa seu like, deixa seu comentário, isso vai ajudar bastante no engajamento. Então, por favor, não deixe de me ajudar, beleza? Então, para começar, eu acho que é importante eu falar o que é consórcio. Não sei se as gerações mais jovens sabem o que é isso, mas era uma modalidade de compra muito comum na minha época, lá nos anos 90. Eu peguei aqui um trechinho do Google, vou ler do jeito que tá lá primeiro, depois eu explico melhor. Consórcio é uma modalidade de crédito onde as pessoas se juntam para comprar um bem e a cada determinado tempo uma pessoa é sorteada para ter a sua vez na aquisição desse mesmo bem. Ou seja, pessoas que querem comprar um carro, sei lá, vamos supor que a parcela desse carro dá R$ 800 por mês. Juntam várias pessoas que querem comprar o carro, cada um paga essa parcela, e aí o dinheiro de todas as parcelas juntas compram um carro e eles sorteiam para uma dessas pessoas que está participando do consórcio. No mês seguinte, outra pessoa é sorteada e outra pessoa é sorteada, e aí você vai pagar parcelado e vai ter o seu carro. A vantagem do consórcio geralmente é que ele tem juros menores que um financiamento. Para uma modalidade de compra, o consórcio pode até ser muito bom. O problema é que tem gente usando isso para criar os filhos, e aí não faz sentido nenhum. E às vezes nem é intencional. É quando a gente faz as coisas para os filhos esperando alguma coisa em troca, sabe? É tipo aquela história de ser bom pai ou boa mãe, sabendo que na velhice a gente vai precisar de ajuda, então os nossos filhos vão ser graços o suficientes para cuidar da gente no futuro. Mas conta pra mim, você tá criando seu filho bem porque você quer que ele seja feliz? Ou você tá criando seu filho bem porque você quer que ele te pague no futuro? Nós precisamos criar nossos filhos pensando em felicidade, em bem-estar, em criar cidadãos educados, pessoas honestas, com a saúde mental em dia. Não é consórcio de carro, não é mensalidade de casa de repouso, não é nada disso. Tem um educador e filósofo chamado Paulo Freire, que eu admiro muito, acho que todo mundo devia conhecer. Quem não conhece, vai atrás, que super vale a pena. E ele fala de um conceito que é a educação bancária. E ele diz que é o seguinte, é quando os professores tratam os alunos como se eles fossem um grande cofre, onde eles vão depositando os valores. Que valores são esses? O conhecimento acadêmico. E aí eles vão enriquecendo esses alunos. Só que aí chega lá na hora da prova, eles fazem um grande saque. O aluno tem que apresentar o rendimento de tudo aquilo que ele aprendeu. E ele condena esse tipo de educação. E aí eu fiquei pensando em como a gente acaba fazendo isso. Quando eu digo a gente, eu tô falando de sociedade, não de pessoas, não de indivíduos, mas a gente acaba fazendo isso na criação dos nossos filhos. Algumas vezes porque a gente quer e algumas vezes porque a gente não percebe o que está fazendo. Uma das formas de transformar a educação dos nossos filhos nesse consórcio é quando a gente só premia a criança, só dá a carta de crédito para o filho quando ele age conforme a gente espera. Ou seja, os nossos elogios, o nosso acolhimento, o nosso afeto é condicionado a algumas coisas que essa criança deve fazer ou não fazer. Então é assim, cada parcela desse carnezinho aí do consórcio é paga quando a criança limpa o prato na hora do almoço, quando ela toma banho sem reclamar, quando ela faz as tarefas na hora certa. Enfim, a gente vai condicionando e vai marcando lá, já pagou, já pagou, já pagou. Quando o carnezinho tá todo pago, aí a criança merece um elogio, aí ela é beneficiada com esse crédito. E como é que fica o acolhimento da criança que não age conforme o esperado? A gente não faz esse depósito de afeto? A criança que mais precisa provavelmente é aquela que não está agindo de acordo com que todas as crianças agem, né? Se ela está se comportando de uma forma diferente, provavelmente é que mais precisa desse depósito de afeto, de acolhimento, daquele abraço sincero, sem condicionar a nada.
para que ela entenda, independente de como ela se comporte, dos problemas que ela esteja apresentando, enfrentando, ela é amada, ela é acolhida de uma forma sincera e genuína. E deixa eu contar um segredo aqui para quem só tem filhos pequenos. A adolescência é aquele período de que a criança se opõe a tudo que a gente fala pelo simples motivo de que ela pode. Ela está tomando consciência de que ela é um indivíduo independente da gente e que as opiniões delas não precisam estar de acordo com as nossas. Então, só por esse motivo, ela vai se opor a gente. Imagina se a gente passar a adolescência inteira negando carinho, afeto, acolhimento, só porque ela não se comporta da forma que a gente quer. A gente vai passar 8 anos ignorando os nossos filhos? Não tem como, né? E é por isso que esse tipo de educação do tipo consórcio não funciona, não dá jeito, não tem como, gente. A gente precisa lembrar que os nossos filhos vão crescer, vão se desenvolver e eles vão ter gostos, objetivos, personalidades muito diferentes daquilo que a gente esperava. E não é por isso que a gente vai negar a ajuda, que a gente vai negar o nosso apoio para os nossos filhos, né? O importante é que a gente prepare os nossos filhos para fazer as escolhas corretas, mesmo que não sejam aquelas que a gente queria, mesmo que eles não tomem o rumo que a gente esperava para a vida deles. Porque isso é a vida deles, não tem como a gente ter controle pro resto da vida. A gente mal tem controle da nossa, vai querer controlar a vida dos filhos? Não dá. O nosso afeto não pode estar condicionado à obediência de um roteiro que foi escrito só na nossa cabeça. Os nossos filhos não têm obrigação nenhuma de cumprir com esse script e é importante a gente naturalizar isso. Criança não tem obrigação de cumprir expectativa de adulto nenhum. Sabe outra coisa que dá super errado? Esse controle em excesso, ser condicionado o tempo todo a fazer as coisas conforme os pais querem, afasta os filhos na vida adulta. Então o tiro acaba saindo pela culatra, porque afinal de contas ninguém quer viver perto de uma pessoa que está tentando te controlar sem parar. E aí a pergunta que fica é, e o que a gente faz então? A gente pesquisa, lê, conversa sobre vários tipos de criação de filhos. Vamos buscar entender um pouquinho da criação com apego, da criação neurocompatível, da criação não intrusiva. Tem vários outros estilos, inclusive eu tô pensando em fazer um vídeo sobre os tipos de criação aqui pro canal. Só que mais importante do que pesquisar, do que ler, do que olhar na internet, são duas coisas: empatia e observação. Gente, vocês não sabem como vocês gostam de ser tratados? E por que não tratar os filhos da forma como a gente gostaria de ser tratado nas mesmas circunstâncias? Quando a gente tá triste, chateado, a gente quer grito, a gente quer empurrão, a gente quer castigo? É claro que não, a gente quer acolhimento, a gente quer apego, quer abraço, até um colinho de vez em quando, né? E com as crianças não é diferente. E aí entra a observação. Você vai ver as situações que deixam a criança desconfortável. Você vai ver que ela não tá bem. Se você for um observador atento, você vai perceber quando o seu filho não tá bem e ele tá precisando da sua ajuda. E isso é o mais importante. Nós temos essa capacidade de ser empáticos com os nossos filhos a partir da observação daquilo que faz bem ou não para eles. A gente não pode perder de vista que o respeito é importante para todo mundo em todas as idades. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Não deixe de comentar aqui que tipo de criação você está dando para os seus filhos, o que você pensa a respeito desse assunto. Se você tiver alguma dúvida, vai lá no Instagram, me chama para conversar, a gente vai falar sobre isso a hora que vocês quiserem, pode ser? Então por hoje é só, até a semana que vem e tchau!